Salve, salve, minha gente! Segunda-feira, 6 de abril de 2026. Nós estamos na oitava da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos para ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos sobre ela em nossa vida, em nosso coração. Desejo a todos vocês uma feliz Páscoa. Nós estamos na oitava e nós sabemos muito bem que a alegria pascal, né? O mistério pascal é tão importante que a igreja o estende por 8 dias para que nós celebremos com o mesmo júbilo no dia da ressurreição do Senhor. Então, feliz Páscoa a vocês, que Cristo verdadeiramente ressuscite na vida, na família, na história de vocês, também ressuscite seus sonhos, seus projetos. Muito bem. Iniciemos esse nosso encontro desta segunda-feira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e do 22 ao 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, minha gente. Agora nós iniciamos o tempo da Páscoa, né? E vocês sabem, já expliquei, todos os anos eu explico, né? No tempo da Páscoa a igreja lê a leitura dos Atos dos Apóstolos inteirinho, né? Que é o nascimento da igreja, né? Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas, né? Por São Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, né? Foi escrito mais ou menos entre os anos 80, 90, né? E ele cobre o período histórico inicial da igreja primitiva, né? Logo após a ressurreição de Jesus, né? A ressurreição de Jesus aconteceu entre os anos 30 e 33, e depois disso, o nascimento da igreja, né? As pregações dos apóstolos, as pessoas que se reuniam para celebrar. Então, de tudo isso fala o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Muito bem, o foco principal desse livro é o que se passa em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Lembrando que essa palavra confins da terra, para o escritor dos Atos dos Apóstolos, representa todo mundo, todo o hemisfério norte, né, gente?
porque as Américas não tinham sido descobertas, né? Então a gente tem que ter conhecimento um pouco sobre o que quer dizer o hagiógrafo, né? E o contexto aqui é o nascimento da igreja, que é impulsionado pelo poder do Espírito Santo, né? Nós sabemos, né? O livro dá bastante ênfase na pregação dos apóstolos, nos milagres, nas conversões que acontecem em meio à confusão provocada pelos judeus, né? Os judeus querem conter o crescimento do cristianismo, né? E tudo isso é retratado nesse livro dos Atos dos Apóstolos. É a igreja primitiva, o nascimento da igreja, não é? E hoje nós ouvimos o capítulo 2, versículos 14, depois versículos do 22 ao 32. Essa perícope de hoje faz parte do discurso de Pedro no dia de Pentecostes, não é? O discurso de Pedro está no capítulo 2, dos versículos de 14 a 36, que nós omitimos, né? Então hoje, aliás, não omitimos, mas nós não pegamos toda a primeira parte, né? Na verdade. Então, é o primeiro grande sermão público da igreja. Se alguém perguntar para vocês qual foi a primeira pregação da igreja, a primeira pregação pública da igreja, é exatamente esse discurso que Pedro faz. Então Pedro faz a primeira homilia, se nós podemos assim ousadamente dizer, né? Muito bem, e Pedro está cheio do Espírito Santo, né? Ele se dirige à multidão em Jerusalém, explicando o evento de Pentecostes, o que aconteceu no Pentecostes, não é? E diz que o Pentecostes foi cumprimento das profecias, né? E aqui se proclama Jesus como Messias ressuscitado. Até então era o Messias crucificado pelos judeus, agora é o Messias ressuscitado, né? Usando testemunhas oculares, os milagres, a própria escritura que mostra isso no Salmo 16, né? Enfim, eles estão refutando as acusações dos judeus para convidar aquelas pessoas que estão disponíveis a viver na fé, a serem admitidas à fé cristã, né? É um momento pivotal, nós podemos dizer, né? A igreja, ela nasce anunciando a ressurreição. É o ponto de partida, vamos dizer assim, não é? Muito bem, olha só. No dia de Pentecostes, esse é o versículo 14 do capítulo 2. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão, né? Homens de Israel, ouvi essas palavras. Então, nós vemos aqui que Pedro, gente, ele assume a liderança entre os apóstolos, dirigindo-se aos judeus devotos em Jerusalém. A expressão dos Atos dos Apóstolos referente a Pedro, ele levantou a voz. Para nós, que entendemos de Bíblia, isso evoca os profetas, como Isaías, não é? Que diz homens de Israel, né? Enfim, é um apelo fraterno, né? Isso evoca a aliança do Antigo Testamento, né? E como Pedro, gente, nós também somos chamados a proclamar a fé com coragem nos contextos cotidianos da nossa vida, na família, no trabalho, iniciando com diálogos com respeito, é evidente, né? Mas também com convicção, né? Pedro levantou a voz para pregar. Às vezes, sabe o que eu gostaria de dizer a vocês? Às vezes nós não convencemos as pessoas de que vale a pena ser cristão, como nós somos, né? Vale a pena ser cristão, porque nós não levantamos a voz, não no sentido de gritar, tá? Né? No sentido de mostrar autoridade na palavra, no que fala, né? Falar com convicção, falar com a vida, né? Quando a pessoa, de fato, ela fala aquilo que ela está experimentando na vida dela, de maneira concreta, a sua palavra, a sua voz, o que ela fala, toma muito mais poder diante dos outros. Muito mais poder, né? E aí Pedro levantou a voz e falou o quê? Olha só, Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus. Então,
Pedro ele apresenta Jesus como um homem aprovado. Por que aprovado por Deus? Gente, pelos milagres que Jesus fez, que se tornou tão conhecido em toda a Judéia, em toda a Galileia, né? E aí ele vai dizer: este homem foi entregue ao poder de vocês por desígnio pré-definido por Deus. Vocês o mataram pregando numa cruz por mãos de pagãos. Então a crucificação é atribuída aos judeus, mas sob o plano divino, né? E ele continua: mas Deus o ressuscitou, libertando das garras, das amarras da morte. Não é? A ressurreição é central. Deus libertou Jesus da morte, ecoando temas de vitória sobre os infernos. Não é? Então, reconhecer os sinais de Deus em nossa vida nos leva a confiar no seu plano. Mesmo em meio aos sofrimentos, à morte, a tantas perdas também nós passamos, nós precisamos afirmar com o nosso testemunho que a morte, que o sofrimento, que o mal não tem poder final sobre nós. Não tem poder sobre nós. Não é? E aí Pedro vai citar o Salmo 16, versículos do 8 ao 11, que fala de Davi, né? De fato, Davi dizia dele, está no Salmo 16, né? Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois ele está à minha direita para me impedir de cair. Né? Então Pedro interpreta, vamos dizer assim, midrashicamente, né? É um midrash, né? Depois vocês pesquisem na internet o que é midrash, né? Pedro, ele interpreta um texto colocando a pessoa de Jesus naquele texto, não é? Então, a presença de Deus à direita garante imortalidade, região dos mortos, o Sheol, a corrupção, todas essas coisas são superadas pela ressurreição. Isso prova que Jesus é Deus, que Jesus é santo, que Jesus é o Messias. Não é? Gente, se a gente quer ter uma vida de vida, é até meio redundante, uma vida de vida, porque tem muita gente que leva a vida de morte. Se a gente quer ter uma vida de vida, nós precisamos ter Jesus ao nosso lado, como diz esse versículo. Nós precisamos ter Jesus caminhando conosco, à nossa direita, a garantia da alegria, da esperança, mesmo na dor. Não quer dizer a ausência de problemas, mas quer dizer alegria e esperança mesmo diante da dor. A confiança filial que transcende o sofrimento e a morte. E aí, continua o discurso, né? Irmãos, seja-me permitido dizer-lhes com franqueza a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e cujo túmulo está entre nós até hoje. Né? Davi ele morreu e seu túmulo é visível. Né? Mas o Salmo disse que ele não morreria. Então logo o Salmo não está falando de Davi. Não é? É claro, o Salmo está falando do descendente de Davi, que é Jesus Cristo, que não vai permanecer na morte. Não vai permanecer na morte. E os apóstolos são testemunhas oculares, eles viram o ressuscitado. São testemunhas de que ele não permaneceu na morte. E de que esse salmo, também o texto de 2 Samuel 7, está falando dele. Ser testemunhas hoje, gente, significa viver e anunciar a ressurreição em ações concretas da vida. Nós precisamos combater em nós, primeiro, o desânimo, as incertezas, os medos, para que a gente possa anunciar com a nossa vida, o nosso testemunho, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o sofrimento. Então, a palavra de hoje, muito bonita, nos ensina algumas coisas para a gente levar para o nosso dia hoje. Primeira coisa, proclamar com coragem. Assim como Pedro
foi lá no meio de todos os judeus e começou a pregar com coragem. Que nós usemos as oportunidades cotidianas para testemunhar Jesus Cristo, testemunhar a vida, falar palavras de bom ânimo, falar palavras positivas, levantar aqueles que estão com o ânimo abatido, né? Proclamar com coragem a vida que vem de Deus. Outra coisa que nos ensina a palavra de hoje é confiar no plano divino, né, gente? Nós vemos tantos milagres, né, aconteceram em torno de Jesus, diante de tantos sofrimentos. Jesus sempre interviu, né, mostrando a cura, mostrando a liberdade. Ou seja, nada escapa do poder de Deus. Confiar que Deus caminha junto conosco, né? Viver na esperança, ter Deus à nossa direita caminhando conosco, não caminhar sozinho, não caminhe sozinho não. Por isso que eu tenho sugerido, quando eu tenho conduzido uma direção espiritual ou outra, as pessoas que têm dificuldade de rezar, faça do dia todo um momento de oração. A gente tem que aprender a parar de fracionar a espiritualidade e atribuí-la a momentos solenes. Na espiritualidade existem momentos solenes. Por exemplo, semanalmente, aos domingos, quando eu vou à missa. Isso é um momento solene de espiritualidade. Mas eu preciso fazer de todos os meus dias uma companhia a Deus e deixar Deus também nos acompanhar. Eu tenho dito aos dirigentes espirituais que eu atendo, que não são muitos por causa do tempo, né? Se você levantou, já traz o sinal da cruz. Senhor, abençoe meu dia, né? Vai fazer as suas coisas, tomar o seu café e tal. Você vai sair de casa, vai entrando no carro, Senhor, abençoe meu trajeto. Traça o sinal da cruz. Olha só, é um súbito de instante traçar um sinal da cruz e pedir a bênção de Deus. A hora que você chega no trabalho, traça o sinal, abençoe meu trabalho. A hora que você sai, obrigado, Senhor, por esse dia. Se foi difícil, se foi fácil, se foi complicado, enfim. A hora que você vai tomar uma refeição, Senhor, abençoe esse alimento. Obrigado pela vossa generosidade. Amém. Olha, gente, faz isso um dia, faz isso 2 dias, faz isso 3 dias, faz isso 4 dias. Daqui a pouco isso vai fazer parte de você. Que é de fato deixar Deus caminhar à nossa direita. E também ser testemunha ocular, né? Nós precisamos anunciar aquilo que nós experimentamos. Hoje em dia tem pairado na mente até mesmo dos nossos pastores da igreja, né? Que está proibido falar de religião, falar de Jesus. Gente, se os cristãos primitivos, se os apóstolos, por exemplo, não pregassem Jesus Cristo e a vivência de Jesus Cristo em comunidade, em igreja, nós não estaríamos aqui hoje reunidos nem virtualmente. Não existiria mais a fé cristã. Hoje em dia aquela mania que o povo tem, tem que respeitar a liberdade religiosa e não sei o que. Tudo bem, é claro. Você sabe que alguém não professa a mesma fé que você não vai ficar enchendo o saco da pessoa, né, gente? Isso é respeito. Só que você, com a sua vida, com as suas palavras, com as suas ações, com aqueles que convivem com você, você tem que anunciar, sim, que você é feliz por fazer parte de uma comunidade, né? Então, é encontrar o limite do respeito com o limite do dever de anunciar o Evangelho. De anunciar que existe uma igreja fundada por Jesus que quer nos acolher. Nós temos que anunciar isso, sim. Né? Muito bem, que a palavra de hoje nos ajude, né? Nos instrua, e nós vamos ser acompanhados ao longo de todo esse tempo da Páscoa pelo livro dos Atos dos Apóstolos por São Lucas, o nosso companheiro Pascal. Queridos, desejo a vocês um excelente dia, uma excelente segunda-feira, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente, se Deus assim nos permitir.